15 de outubro. É a data final para que as forças de paz enviadas pelo Brasil ao Haiti deixem o país caribenho. A saída foi determinada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para a ONU, o Brasil cumpriu a missão de estabilização no Haiti. Quando saírem, os militares brasileiros terão completado 13 anos de ação. As missões de paz da ONU são o assunto de hoje do Direito Sem Fronteiras. Os brasileiros vão sair do Haiti gradualmente até o dia 15 de outubro. O Conselho de Segurança da ONU também determinou que seja enviado ao país um contingente da própria organização. A ideia é fortalecer instituições do Estado de Direito haitiano. Há possibilidade de que o Brasil seja convocado para enviar tropas de paz a outro país. Segundo o Ministério da Defesa, o destino ainda está sendo estudado. O Direito Sem Fronteiras hoje recebe Aninho Irachandi, professor de Ciência Política e Relações Internacionais, e o doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais, Renato Zerbini. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E eu gostaria de começar perguntando a respeito, de certa maneira, de um conceito: operações de paz. O que significa exatamente isso em referente a essas missões organizadas pela Organização das Nações Unidas? O conceito de manutenção da paz, ele é bastante interessante e até mesmo sofreu uma evolução na história das Nações Unidas. Por quê? Porque no seu início, as operações de manutenção de paz visavam estabelecer e mediar paz em conflitos já existentes. Nós temos aí a primeira grande missão justamente para manter a paz a partir do conflito de Israel com os Estados Árabes ali em 1948. Nós temos evoluções interessantes, até mesmo uma primeira missão de paz que foi fruto de uma decisão mediante sentença da Corte Internacional de Justiça, o caso Emirados Árabes Unidos vs Chad, por exemplo. E logo após a Guerra Fria, essas missões de manutenção da paz, elas serviam não só para a manutenção da paz em stricto senso, como também para a reconstrução do país e a consolidação da paz, né? O famoso discurso de Kofi Annan, discurso para a paz, que vai institucionalizar nas Nações Unidas os três tipos: manutenção da paz, construção da paz e consolidação da paz, de modo que é um conceito que se consolida na história das Nações Unidas. Em relação à situação específica de países em conflito, nesse caso específico, esse envio de tropas é a primeira medida ou ela segue um protocolo que prevê outros tipos de negociação entre os envolvidos e também com a Organização das Nações Unidas para que se estabelecer quando uma determinada tropa deverá ser enviada para uma situação como essa? É claro que essa é sempre uma excepcionalidade por decisão do Conselho de Segurança. Então, depende muito do objetivo da missão. Nesse caso, por exemplo, do Haiti, é uma missão que ela vai ser decidida para mediar uma situação que, em tese, poderia resultar numa situação muito mais complicada do que já era. Então, é um conflito instalado, ou com uma possibilidade, inclusive, de uma guerra civil muito grande. Então, se chega à decisão de que, para evitar esse tipo de agravamento, poderia-se fazer uma missão internacional. Existem outras missões que antecipam os conflitos, que são concebidas para evitar que o conflito aconteça. E existe uma terceira tipologia, que é própria daqueles momentos quando o conflito está instalado, em estado grave, se encontrou uma saída, e se procura promover uma missão para consolidar um status posterior mais adequado. Existem limitações em relação à forma de atuação dessas tropas, ainda falando nessa situação específica de conflito, em relação ao nível de interferência armada que elas podem fazer. Essas formas de atuações das missões de paz também obedecem a uma lógica basilar no direito internacional público e na cooperação internacional, que são princípios que regem a execução e a instalação das missões de manutenção de paz, que é o consenso dos Estados envolvidos, né? Tanto das organizações internacionais que coordenam o envio das tropas, quanto do Estado que as recebe. E toda essa possibilidade de ação da missão de paz vai estar balizada por esse consenso mútuo. Então, em realidade, cada uma das missões terá
um desenvolvimento específico que dependerá desse consenso entre os Estados. Agora, interessante notar também que na história houve uma evolução nesse sentido, inclusive na possibilidade dos agentes dos capacetes azuis poderem ou não, por exemplo, portar armas. E depois, utilizar as armas. A utilização de armamentos em missões de paz é um evento que vem acontecendo, sobretudo a partir da década de 90 do século passado. Em relação aos Hutus, por exemplo, quando houve um massacre na África, e aquela situação que rendeu inclusive filmes, uma série de situações, é exatamente pelos massacres que aconteciam, sem que houvesse a possibilidade, muitas vezes, dos soldados que, vendo os massacres acontecendo, podiam interferir. Houve uma mudança de paradigma a partir dessa situação específica e de outras que aconteceram no continente africano? Não, do ponto de vista da intensidade de intervenção, ainda depende muito da situação que se quer resolver. Naquele caso específico, havia uma percepção de que as forças locais envolvidas no conflito talvez não chegassem a contento a uma solução que evitasse mais mortes, e por isso que se autoriza uma ação daquela natureza. Obviamente que o caso do Haiti é um caso um pouco diferente do Ruanda, porque no Haiti você tinha um potencial de uma guerra civil, mas não havia uma confrontação aberta como era no caso do Ruanda. De qualquer das formas, as missões, elas com uso de armas ou não, são um tipo de intervenção internacional e são uma excepcionalidade. Essa excepcionalidade prevista na Carta, ela depende da anuência do Estado onde a intervenção vai acontecer, depende da percepção no cenário internacional de que aquele evento ele representa um certo distúrbio para a ordem internacional ou para a ordem regional. Essa avaliação é que vai determinar o tipo de missão que a ONU vai estabelecer. Interessante, Cadu, trazendo um pouco para a realidade haitiana, que o campo de ação da MINUSTAH, que é a Missão de Estabilização para o Haiti, obedeceu, por exemplo, desde a necessidade de se pacificar a sociedade em geral, como também de não deixar proliferar as gangues, como um outro evento que foi muito importante, que foi a pacificação da Cité Soleil, que é um dos bairros mais violentos do Haiti. Então, necessariamente, para realizar esse objetivo, a MINUSTAH teve de se utilizar de armamentos com alguma capacidade bélica, não? Existe a possibilidade de que um Estado nacional, ou melhor, talvez não necessariamente apenas o Estado nacional, mas alguém, aí fica incluído esse ponto na pergunta também, possa pedir o envio de tropas para a Organização das Nações Unidas. Eu digo porque não limitei apenas ao Estado Nacional, porque, por exemplo, eventualmente alguém dentro do país pode alegar que o próprio Estado estaria descumprindo alguma situação relativa, por exemplo, a direitos humanos. Essas possibilidades existem em relação ao envio de tropas da ONU? Ainda persiste no sistema das Nações Unidas a ideia de que o Estado constituído, reconhecido como membro das Nações Unidas, é aquele que deve ser porta-voz de uma determinada situação no seu território. Então, existe a possibilidade de um Estado demandar à ONU uma intervenção, algum tipo de auxílio, por causa de uma situação que se deteriora. Obviamente que em qualquer dessas circunstâncias precisa uma avaliação do Conselho de Segurança, porque é uma decisão exclusiva do Conselho de Segurança. A possibilidade de pessoas ou outros atores isoladamente fazerem essa demanda, ela é muito restrita pelo próprio formato do sistema das Nações Unidas. Mas é possível que hajam denúncias significativas da sociedade civil ou de organizações que levem à constatação de que aquele cenário que está se formando seja perigoso para a estabilidade internacional. E isso seja uma decisão da ONU sem o pedido do Estado, obviamente. Falamos especificamente da situação de conflito, também já foi citada a questão, por exemplo, do Haiti, que tem uma situação não apenas de violência social, mas também por conta do próprio terremoto que atingiu o país, de estrutura básica. Mas eu pergunto, também existe a possibilidade nessas missões de acompanhamento, monitoramento, por exemplo, de processos políticos, reformas de sistemas judiciais, alguma coisa nesse sentido? Sim, existe. É interessante porque isso obedece até mesmo a uma lógica de afirmação do indivíduo no direito internacional, nas relações internacionais e como fonte principal de preocupação das Nações Unidas da dignidade humana. Até mesmo, Cadu, essa pergunta é muito interessante, que nos leva ao
passo seguinte, a saída da MINUSTAH no Haiti, que seria justamente a criação de uma MINIJUST, que seria uma missão de apoio à justiça no Haiti, que é justamente caminhar na direção de apoiar a institucionalidade do Estado como um todo. Por quê? Porque a lógica de afirmação das operações de manutenção de paz, inclusive, nasce da afirmação dos 6 grandes princípios gerais do direito internacional público. Obviamente, algo que conversávamos há pouco, a afirmação do Estado, como o professor Aninho bem destacou, vem na esteira daqueles 2 primeiros princípios gerais, soberania e não interferência nos assuntos internos de outros Estados. Agora, com a proibição do uso da força e solução pacífica de controvérsias e cooperação internacional, nós temos aí o corolário das missões de operação de paz das Nações Unidas, que, mediante o Conselho de Segurança, que é um dos seus órgãos principais, pode excepcionalizar a proibição do uso da força, a aplicação do capítulo 7º da Carta de São Francisco. Então, para coroar o princípio geral de afirmação dos direitos humanos, da dignidade humana, que vem na direção de sua inquietação. Então, essa sua inquietação, eu creio que seria a contemporaneidade das operações de manutenção de paz, seria o caminho a trilhar por essas operações no século XXI. Nós teríamos, se me permite, no próprio caso do Haiti, um bom exemplo, porque depois do terremoto, em 2010, há uma mudança, na verdade, no foco de ação, uma ampliação num certo sentido, mas há uma mudança no foco de ação que, embora não se tenha exterminado em absoluto os focos de conflito, a prioridade passa a ser outra, humana, a reconstrução, a reintegração daquelas pessoas que foram profundamente afetadas. Hoje se percebe essa decisão tomada pelas Nações Unidas de terminar ou de retirar as tropas, se percebe que a prioridade para preservar a sociedade haitiana pode ser cumprida a partir de um outro preceito, que é a tentativa de auxiliar as instituições, fortalecer as instituições, não mais por causa do potencial conflito entre grupos que ainda exista, tenha muito sido desmantelado agora. O Direito Sem Fronteiras faz uma pequena pausa. Voltamos daqui a pouquinho. Aguarde aí. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje, as tropas em missões de paz da Organização das Nações Unidas. A missão comandada pelo Brasil no Haiti tem até o dia 15 de outubro para voltar para casa. Quem arca com os gastos de uma missão de paz da Organização das Nações Unidas? A ONU, os países que enviam as tropas? Como se dá a contabilidade em relação a esse tipo de missão? Quando o Conselho de Segurança aprova uma missão, ele também aprova uma espécie de contribuição para as missões, em que os países são chamados a participar. O país que comanda a missão, ele pode até adiantar o gasto pela missão na expectativa de um ressarcimento à medida que essas contribuições vão acontecendo. Mas é rateado o custo da missão pelos membros das Nações Unidas por contribuições específicas. É possível se falar em quanto ficaria uma missão? Eu acho que talvez seja um pouco difícil em função da variedade de equipamento, localização, questões estratégicas. Isso é um pouco perigoso, mas é possível se mensurar alguma coisa? A priori é muito complicado, porque muitas vezes você tem uma ideia, tem um objetivo muito claro da missão, mas não tem a extensão na prática, quanto tempo vai demorar e que alternativas vão ser necessárias. Há um custo que se estima de contribuição que pode ser revisto. A missão do Haiti, por exemplo, hoje nós sabemos que o custo ultrapassa 2,5 bilhões, mais ou menos. Mas no início não há como ter uma clareza, ainda que seja uma missão com data marcada. Pode haver uma estimativa, mas muito difícil. Se estabelece uma contribuição das nações enquanto durar aquela missão e se arrecada essa contribuição. Essa é uma das principais críticas que sofrem as operações de manutenção de paz, o alto custo. Uma das tentativas das Nações Unidas foi sempre, de alguma maneira, tentar baratear os custos de operação das OMPs, o que não tem sido fácil, né? E até mesmo por isso, essa mudança no paradigma de mais bélico para mais institucional. Aí fica aquela questão, a via diplomática ela ainda tem perspectiva de ter garantias de sucesso ou situações em que os mísseis estão falando, parece que um pouco mais alto, podem fazer prever que haja uma necessidade de mais gastos ainda com o sistema bélico?
Há que sempre se ter esperança na via diplomática, porque em que pese todas as críticas que as organizações internacionais possam receber, as operações de manutenção de paz possam também receber, são o último bastião antes da guerra. Então, qualquer esforço nesse sentido é importante. Eu acho que, no momento, a comunidade internacional, apesar das aparências, debruça-se sobre uma forma sempre política para as soluções das controvérsias que vão surgindo mundo adentro. Inclusive, o contexto das missões de paz dentro das Nações Unidas, ele surge numa agenda de construção de paz, na verdade, não é uma agenda de conflito. O contexto das próprias missões são considerados dentro das Nações Unidas, e o professor Renato tinha se referido a isso, dentro de uma agenda para a paz que foi divulgada pelas próprias Nações Unidas. Toda a classificação é no contexto de uma diplomacia que, às vezes, precisa de recursos um pouco mais contundentes para se fazer acontecer, né? Os Estados Unidos eles anunciaram que vão diminuir a verba enviada à Organização das Nações Unidas. São 28,5% dos gastos da ONU, eles são pagos pelos norte-americanos. Esse corte financeiro ele pode dificultar o envio de tropas para missões de paz? Qualquer corte financeiro no nome das Nações Unidas pode sacrificar várias das ações, né? Inclusive o envio de tropas para as operações de manutenção de paz. Agora, há uma série de impactos que podem concretizar ou não uma ação como a redução orçamentária por parte dos Estados Unidos, porque muitas questões práticas das Nações Unidas estão diretamente envolvidas com esse orçamento destinado pelos Estados, que vai desde a afirmação das ações das Nações Unidas até, por exemplo, a quantidade de nacionais de determinado Estado que trabalham nas Nações Unidas, que também é proporcional a esse orçamento. E o discurso de redução orçamentária não é novidade nas Nações Unidas, né? Mas sempre que há uma emergência humanitária, os Estados eles destinam todos os seus esforços necessários para fazer frente àquela exigência humanitária. A questão política dentro do tabuleiro internacional, do ponto de vista do direito e da diplomacia, ainda é um elemento de peso nessa participação militar em missões? Por exemplo, o próprio caso do Brasil, para citarmos aqui como exemplo, a participação nessas missões também tem feito parte de um cabedal político na expectativa de uma reivindicação, a antiga reivindicação, de uma cadeira no Conselho Permanente de Segurança da Organização das Nações Unidas. Esse tipo de argumento ali ainda é presente na elaboração desse sistema? Não, com certeza, porque, afinal de contas, as Nações Unidas são um clube de nações que, né, que convivem e tem uma série de propósitos. E o espaço da decisão desses propósitos depende muito do cabedal político de cada país e tudo mais. A missão, por exemplo, das Nações Unidas que o Brasil estava encabeçando no Haiti, ela surge no contexto de um crescimento dessa participação política brasileira, da tentativa do Brasil de participar com um pouco mais de força no jogo internacional. E à medida que esse tabuleiro se mexe, a animosidade para participar ou não também vai mudando. No caso específico do governo americano da redução que estava na pergunta anterior, há um discurso do presidente norte-americano, que não é exclusivamente dele, mas mais antigo, como foi observado, de reduzir a verba, mas isso tem a ver com o fato de achar que as Nações Unidas talvez não sejam um palco ideal para avançar alguns interesses. Mas a outra parte dos países ainda acreditam nas Nações Unidas como o melhor espaço para isso. Eventualmente, tem como imaginar que seja um jogo político também esse discurso, né? No total, desde que a Organização das Nações Unidas criou o mecanismo de missões de paz, são 64 operações pelos números que nós temos aqui. O grau de eficácia dessas operações, ele é mensurável? Eu acredito que sim, porque nós não podemos mensurar esse grau de eficácia unicamente pelo processo de paz em si, mas também pela restauração de uma esperança à população local. Em grande parte das missões houve essa restauração de esperança como um resultado concreto, porque nem sempre, após o término das missões de operação de paz, o conflito em si ele foi politicamente resolvido, né? E essa dimensão política do conflito pode continuar até mesmo após a finalização
da dimensão bélica do conflito. Continua-se no conflito político, sem a dimensão bélica desse conflito. Entretanto, a população vê isso como um sinal positivo. E isso sim, nós temos dados que indicam nessa direção. Aqui temos um gancho exatamente para uma questão. Falamos a respeito da visão que a própria população dos locais que são atendidos, existe, na verdade, uma visão normalmente positiva em relação à atuação dos capacetes azuis. Mas como fica a questão interna dos países que enviam essas tropas? A visão, por exemplo, de soldados que sejam vítimas de eventuais guerras ou de qualquer situação. Temos um caso, inclusive, um dos momentos mais dramáticos das ações brasileiras, só para citarmos também, foi o terremoto de 2010, quando militares brasileiros morreram, inclusive a coordenadora da Pastoral da Criança morreu naquele terremoto, Dona Zilda Arnes. Existe um elemento político também em relação à situação dos países, em relação ao público interno em relação a essas missões? Claro, sem dúvida, até porque, afinal de contas, são missões de paz, mas são feitas por pessoas. As missões de paz normalmente acontecem com contribuição de presença de homens de vários países, né? Essa missão que o Brasil lidera, por exemplo, não é só o Brasil, é um conjunto de outros países que têm homens lá atuando. E isso internamente exige um trabalho de organização, de mobilização, de justificativa, de recrutamento, que cada país trabalha de forma muito diferente. No caso do Brasil, por exemplo, eu me lembro que os primeiros contingentes que foram noticiados largamente e havia uma espécie de uma mobilização humanitária, propriamente dito, de uma contribuição que o Brasil estaria fazendo para uma situação de conflito, uma situação que não poderíamos ficar de braços cruzados. Obviamente que a morte dos participantes é sempre um momento delicado. O governo tem que cuidar disso como cuidaria em qualquer outro conflito armado, não especialmente por causa da missão das Nações Unidas. Mas em toda morte, na guerra ou em conflitos, é sempre um momento delicado na história humana. E essa pergunta é interessante, Cadu, porque nos remete a um outro resultado positivo da presença brasileira no Haiti, que é justamente esse compartilhar de experiência das nossas Forças Armadas, né? Que, por sorte, nós não enfrentamos muitos conflitos bélicos entre estados. Então, ao participar dessas operações de manutenção de paz, as nossas forças, tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica, podem se exercitar em campo. Isso é uma dimensão importante, porque os nossos soldados, eles conhecem, de alguma maneira, essa realidade que está presente em todos os conflitos. Então, essa é uma dimensão positiva da presença brasileira na MINUSTAH, desde a perspectiva das Forças Armadas também. E sobre a avaliação também é interessante, nós observamos o seguinte, é uma diversidade muito grande, mais de 60 missões em ambientes muito diversos, né? Mas alguns pontos podem ser analisados. Por exemplo, aquelas missões normalmente de manutenção de paz tenderam ao longo das intervenções gerar alguns efeitos positivos. Nós podemos citar alguns casos emblemáticos. Ruanda, por exemplo, que foi mencionado na nossa conversa, foi uma situação difícil de ser contornada. Mas se você olhar hoje, Ruanda é um dos países com uma reconstrução rápida, significativa, pós-presença das Nações Unidas. Se você pegar Moçambique, a manutenção de paz, por exemplo, teve uma missão depois do acordo lá. Moçambique, 2 anos depois, teve eleições. De lá para cá, nunca voltou o conflito nos níveis em que estava anteriormente. Então, tem alguns casos que dá para perceber o quão positivo essas missões têm gerado. Embora algumas durem décadas para ter algum efeito. Até mesmo desde a perspectiva da nossa MINUSTAH, das nossas Forças Armadas, o nosso batalhão militar de engenharia esteve presente de maneira muito ativa no Haiti, né? Inclusive, cerca de quase 4 mil das nossas tropas no Haiti eram da engenharia militar. O Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. A gente agradece mais uma vez a Aninho Irachandi, professor de Ciência Política e Relações Internacionais, e ao doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais, Renato Zerbini. O Direito Sem Fronteiras pode ser visto também pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Para entrar em contato com a gente, mande um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!